Opa, aqui é o Danilo Mazuquim. Se você está tendo restrição nos seus anúncios ou anúncio reprovado, até já suspendeu conta no Google por documentos e serviços do governo, o também dito serviços oficiais e documentos do governo, esse conteúdo ele é para você. Eu separei uma série de tópicos aos quais nós iremos entender o que é essa política no Google. Mais do que entender o que é a política no Google, nós iremos compreender por que talvez você ou seu cliente caiu nessa política, se de fato tem sentido você ou seu cliente ter caído nessa política, tá? Porque às vezes o Google, a inteligência artificial, ela vai alocar que você está ferindo uma política, então ela limita o teu anúncio, reprova o teu anúncio, quiçá até suspende sua conta, mas na verdade isso não deveria acontecer. Iremos verificar também se não deve acontecer isso, o que eu posso fazer para que eu consiga não mais ter este problema. E se eu estou dentro do escopo de áreas que de fato são afetadas por essa política? E aí, o que eu posso fazer para poder fazer com que o meu anúncio ele esteja elegível, o meu anúncio ele esteja aprovado? O que eu posso fazer se o meu anúncio ele limitou, então para que não tenha mais limitação, então eu possa aparecer para mais pessoas? Tudo isso nós veremos no conteúdo de hoje. Eu deixei aqui do meu lado esquerdo uma tela separada somente com os tópicos, para que não passe nada, absolutamente nada, e eu consiga trazer este conteúdo para você. Um conteúdo bem prático de fato. Tem conceito, é óbvio, mas muito prático, você conseguirá aplicar assim que nós finalizarmos este vídeo, finalizarmos este conteúdo, beleza? Antes de nós começarmos, só quero dizer para você que eu deixei três links na descrição deste conteúdo, na descrição desse vídeo, onde esses 3 links, um é para que você possa participar do nosso grupo no WhatsApp da Mazuquim Plus, a nossa escola para formação de profissionais de alta performance em marketing. Dentro desse grupo você pode fazer networking, você pode tirar suas dúvidas, você pode também responder, fazer comércio ali dentro. Convido você para fazer parte do nosso grupo. Nós temos ali especialistas de Google Ads, especialistas de Meta, empreendedores, enfim, uma galera que faz sentido, vale a pena se conectar. Assim como também eu deixei aqui 2 links para Instagram. Instagram da Mazuquim Oficial e o Instagram meu pessoal, para que você possa se conectar comigo. Lembrando que a Mazuquim, ela pode e deve muito falar sobre políticas do Google Ads, falar sobre reprovação, suspensão, por quê? Porque nós prestamos consultoria há talvez 7, 8 anos, pelo menos, em empresas que têm suspensões de conta, empresas que têm anúncios reprovados, empresas que têm anúncio limitado e nós buscamos tirar a limitação, buscamos tirar a reprovação, buscamos reativar a conta ou criar uma contingência que permita que essa empresa consiga continuar anunciando no Google, tá? Então é com essa autoridade de X anos, bem próximo ali a uma década com certeza, já ministrando as consultorias de políticas no Google Ads, com a Mazuquim tendo mais de 14 anos atuando na gestão de tráfego, marketing e vendas, que eu estou trazendo para ti este conteúdo, beleza? Então não é algo que eu li na internet ou que eu ouvi algum outro falar, é o que nós vivemos em Mazuquim diariamente. Mensalmente nós temos novas vendas, novos clientes entrando querendo reativar a conta, novos clientes entrando querendo fazer com que os seus anúncios estejam elegíveis, tirando a limitação dos seus anúncios. Então os meus colaboradores, os demais gestores especialistas aqui na Mazuquim, inclusive isso foi trazido por mim dentro da Mazuquim, nós temos muita autoridade para falar sobre e logo então, inclusive no link que eu deixei do nosso grupo no WhatsApp, você pode se conectar conosco, pode tirar suas dúvidas e nós iremos tirar sua dúvida sem nenhuma restrição. Fechou? Beleza? Vem cá então, bora entender o primeiro tópico. Primeiro eu coloquei o seguinte, ó. Quais são as restrições ou quais são as áreas que sofrem este tipo de problema, essas restrições em geral? E aí são muitas áreas, então eu coloquei por tópicos, direto inclusive da própria documentação do Google, mas olha, eu tenho números de identificação regional de indivíduos ou grupos, ou seja, quem emite segunda via de RG, enfim, terá problema, certidão de nascimento ou óbito, mudanças de nome ou endereço, identificadores de empresas, investigações de histórico criminal para contratação, programas e benefícios de assistência social relacionados à saúde e bem-estar, restituições não solicitadas de impostos, autorização e emissão de vistos eletrônicos para viagens. Aí vem vistos, passaportes, ou seja, despachantes, tem muito problema. Documentos de viagem para controle migratório, programas de viagem para quem emite visto aqui para ou da consultoria para poder obter o visto dos Estados Unidos e outros países, carteira de habilitação, que é como eu disse, entra despachante, com a maioria dos serviços que um despachante faz,
geralmente dá problema aqui dentro dessas restrições. Taxas e passes livres para acesso a vias públicas, registro de veículo, placa de veículo, licença para caça ou pesca, loterias e residência permanente, e a lista ela segue, né? Então nós temos muitas áreas que sofrem com esse tipo de restrição de serviços oficiais, documentos do governo, e então o Google ele tende a fazer com que o seu anúncio seja limitado, reprovado ou até mesmo, a depender da recorrência, até mesmo a suspensão pode acontecer. O próximo tópico, inclusive, é justamente este, ó. Reprova anúncio ou suspende conta, por quê? Por qual motivo? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, o Google ele entende que o que você está anunciando é um documento ou um serviço que o governo já realiza, ele é gratuito. Então, se aquele serviço o governo ele pode, ele já disponibiliza e de forma gratuita, não tem por que você também estar disponibilizando e estar cobrando do seu público. Isso na visão do Google, tá? Ele tenta, tá? Entre aspas, proteger o seu consumidor, proteger o seu usuário. Se o governo emite aquele documento, por que é que você vai meter, entre aspas, o bedelho de tentar ajudar ele, aquele consumidor, a ter a emissão desse documento, de um visto, um passaporte, uma carteira de habilitação, uma segunda via de RG, uma alteração, nome no MEI, tá? Você não deve fazer isso. Então o Google ele entende isto, por isso que ele suspende, por isso que ele reprova, por isso que ele limita o seu anúncio. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, mas aí é o jogo, é o Google, não é uma questão de concordar ou discordar. O vídeo, inclusive, o conteúdo que eu estou trazendo para você é uma questão de fazer com que fique mais claro como o Google pensa, como o Google age e o que é que nós podemos fazer para contornar essa situação. É isso, beleza? Deu para entender por que ele reprova, por que ele limita ou até mesmo porque ele pode suspender a conta? Deu pra entender? Se não deu, utiliza aqui os comentários, pergunta, entra no grupo também ali da Mazuquim Plus e eu buscarei ajudar você, tá? Então, sanamos este ponto, sanamos aqui este tópico. O outro tópico é o que fazer para não suspender, reprovar ou limitar o meu anúncio. O Google ele entende o seguinte, que se aquele serviço, aquele documento, ele é do governo, logo então, você, para emitir aquele documento, ou ajudar na emissão daquele documento, ou prestar este serviço, você precisa de ser uma concessionária autorizada. Uma concessionária autorizada do governo, ou seja, você precisa que o governo, ele diga, tá? E ele diga mesmo. Ou seja, dentro de algum dos sites do governo tenha lá a sua URL dizendo que você é uma concessionária autorizada. E a partir do momento que você é uma concessionária autorizada, e inclusive o teu domínio tem o .gov, a sua URL, perdão, seu domínio de fato, né, a extensão do seu domínio, .gov, alguma coisa, então você é uma concessionária autorizada e o Google vai permitir com que você possa trafegar a partir do momento que você preencha uma certificação, que você passe por essa certificação. Me explica melhor, Danilo, te explico. Existem pelo menos 2 certificações dentro dessa política do Google Ads, tá? De serviços oficiais e documentos do governo. Uma é para quem de fato é uma autorizada, para quem é uma concessionária autorizada, e a partir desse momento, então, você preenche essa inscrição. Onde que fica, Danilo? Coloca nos comentários ou envia mensagem lá no grupo e eu disponibilizo para você o link, tá? Você vai preencher e falar, olha, eu sou uma concessionária autorizada. E aí o Google tende a fazer com que você possa anunciar sem restrição, tá? Agora, se você não for uma concessionária autorizada, mas para o serviço ou documento, presta atenção nisso, se você não for uma concessionária autorizada, entretanto, no seu município, por exemplo, na sua cidade, aquele documento, aquele serviço não está atrelado ao governo, existe uma isenção para a sua cidade, o governo ele deu uma isenção e deu autoridade para a sua cidade controlar. E na sua cidade, então, obviamente, você não precisa de ter nenhum outro tipo de certificação para poder emitir ou ajudar na emissão daquele documento, para poder realizar esse serviço. O que você pode fazer, então, se existir essa liberação na sua cidade? Você também tem um formulário, uma inscrição que você pode realizar, pedindo uma certificação para o Google. O Google vai analisar a sua situação e, eventualmente, ele pode te dar uma certificação. E ele te dando a certificação, você pode anunciar sem maiores problemas. Danilo, onde que eu preencho isso? Deixa nos comentários, eu coloco lá no grupo e eu envio pra você. Só me avisa do que é. Olha, na minha cidade não tem restrição, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque assim, tem gente que vai lá, na minha cidade não tem restrição, mas fala só por falar, não pesquisou. E aí não adianta nada, você vai preencher, vai só perder tempo, porque você não vai ter aprovação. Então, de fato, tem que ter a liberação na sua cidade, tem que ter uma exceção do governo mediante
a sua cidade. Deu para entender isso? Qual é o outro tópico que coloquei para você aqui, para nós podermos discutir? O meu anúncio foi afetado, mas não anuncio nada nestas áreas, Danilo. Eu tenho um salão de beleza, estou anunciando meu salão de beleza e apareceu que meu anúncio está limitado por serviços oficiais, documentos do governo. E aí? Qual é o problema? Eu não tô anunciando uma coisa que não tem nada a ver com essa política. Isso pode acontecer inclusive pelas associações da inteligência artificial. Alguma palavra, algum termo que você colocou no seu anúncio, na sua extensão de anúncio, no teu site, que a inteligência interpretou que era algum documento, que era algo gratuito que o governo já oferece, a partir desse momento você pode sofrer essa limitação, essa reprovação de anúncio, ou quem sabe até a suspensão da sua conta. E aí o que acontece? Você também tem uma inscrição, um formulário, que você pode preencher para o Google dizendo que você não atua nessa área. Houve um equívoco da inteligência artificial. O Google também irá avaliar. Ele avaliando, entendendo, opa, realmente aqui tá claro, tá nítido que ele não executa esse serviço, ele não disponibiliza, ele não emite esse tipo de documento, então o seu anúncio ele parará, ele não terá mais a limitação, ou se estiver reprovado, ele será elegível novamente. Aonde que eu encontro o link, Danilo? Mesma situação que eu citei dos outros dois, perdão. Deixa aqui nos comentários solicitando, ou então pergunta lá no grupo e eu envio para você o link direto para você poder solicitar a exclusão do ID da sua conta, do ID do anúncio que está limitado reprovado, eventualmente limitado reprovado, para o Google. Beleza? Fechou? O que mais que eu separei aqui para você que faz sentido? Olha só, minha situação é complicada, pois entro nos serviços e documentos que não podem ter anúncios veiculados e eu não sou concessionário autorizado pelo governo. E aí? Agora que a situação é a seguinte, eu, por exemplo, emito visto, eu emito CNH, eu faço eu faço cadastro de microempreendedor individual, enfim, eu tô dentro dessas áreas aí. Só que eu quero anunciar no Google. E aí, como é que eu faço? Eu não sou uma concessionária autorizada e eu estou nessa área. E aí, consigo ou não consigo? Consegue. Nós temos vários clientes dentro dessa situação, tá? E é possível sim, você anunciar, ou se você é um gestor de tráfego que está com um cliente nessa situação, fazer com que o seu cliente consiga anunciar. O que eu vou dizer para você é o seguinte, vale inclusive um novo conteúdo só para isso, vale inclusive um novo vídeo só para isso, se você quiser, deixa aí nos comentários e eu faço um conteúdo só de boas práticas para você conseguir fazer com que o cliente ele consiga anunciar no Google. Mas eu vou citar aqui, já vou citar aqui para você algumas. Imagina que está reprovado o anúncio. O Google ele vai manter cache, tá? Com lá serviços oficiais e documentos do governo, o anúncio foi reprovado, vai manter cache. Então o que você pode fazer? Se você só alterar o anúncio, por exemplo, olha, uma dica que eu dou para você. Você faz, por exemplo, segunda via de RG, tá? Vamos pensar nesse aspecto, vamos pensar nesse serviço. Não coloque RG no anúncio, não coloque RG no site, tá? Faz algo mais genérico, escreve de maneira mais genérica, faz com que o consumidor ele consiga compreender o que você está realizando, que você dá uma consultoria, que você ajuda, que você colabora. Entretanto, se você colocar emito segunda via RG, vai ser reprovado, quiçá até mesmo a conta suspensa. Então toma bastante cuidado, busca trabalhar com termos mais genéricos, que o consumidor vai ler e vai entender mais de maneira genérica. Danilo, não consigo, porque é impossível, mesmo que eu tente falar de uma maneira genérica sobre aquilo que eu executo, que o consumidor ele venha a entender. A partir do momento então que você precisa de se colocar o termo, colocar a palavra, enfim, aquilo que você está ofertando, crie uma contextualização, crie um contexto, para dificultar mais para a inteligência artificial conseguir compreender que você está comercializando aquele item, tá? Eventualmente uma emissão de passaporte, uma consultoria para tirar um visto, tá? Uma renovação de CNH, tá? A CNH cassada, enfim. Então você vai precisar ao necessitar de colocar o termo, criar um contexto, criar de fato ali um texto que permita com que o consumidor ele entenda o que você está falando, mas dificulte para a inteligência artificial realizar essa identificação. E se você teve o anúncio reprovado, que eu estava citando anteriormente, vai ficar em cache. Então, se você só editar o seu anúncio, eu vou fazer o que o Danilo falou, só vou tirar ali os termos do anúncio, vou tirar os termos do site também, das extensões, e vamos ver no que dá. Geralmente, o Google ele vai manter o seu anúncio reprovado. Aí você pode começar agora o que eu chamo de efeito
cascata. Você vai primeiro, tá? Primeira parte da cascata aqui, você vai criar um novo anúncio. Criou um novo anúncio, colocou o URL lá mesma, com as alterações de palavra-chave, deixando mais genérico o anúncio, deixando mais genérico o site, e verifica como é que se comporta. Poxa, olha só, qualificou, que beleza, legal, deixa o outro lá pausado e vida que segue. Não, não aprovou, reprovou também. Então vai o próximo nível da cascata aqui, cria um grupo de anúncio, tá? Cria o grupo de anúncio. Ah, legal, agora o anúncio ele está qualificado. Beleza, vida que segue, toca o barco, vai trabalhando. Ah, não, continuou reprovado. O que você vai fazer então agora? Você poderia, como uma situação, criar uma nova campanha, mas eu não vou indicar para você isso. Eu indico para você aquilo que eu falo para os meninos, inclusive aqui, para os gestores de tráfego da Mazuquim. Pegou um cliente nesse sentido, o que você faz? Pode até usar o mesmo domínio, mas cria um subdomínio para ele. Imagina que fosse mazuquim.com.br, tá? Agora você vai criar vistos.mazuquim.com.br. Ou seja, coloca a landing page dele em outro subdomínio e, se possível, com outro conteúdo, que aí ele vai limpar cache. A ideia ela é essa, né? Um novo histórico ser gerado porque é uma nova URL, é um subdomínio. Não deu certo, é difícil não dar certo, tá? Mas vamos imaginar, não deu certo, tá reprovado ainda. O que você pode fazer? Agora um novo domínio numa nova campanha. Tá? Isso tende a dar certo. Algum dessas pontas aqui da cascata que eu citei pra você, tende a funcionar e você consegue voltar a anunciar. E aí, claro, eu sempre indico o quê? Se você depende muito do tráfego e não pode ficar 1, 2 dias parado, cria contingência. Cria contingência porque se reprovar aqui esse anúncio, talvez tenha uma outra conta já com um anúncio que está aquecido também, uma conta aquecida, com uma campanha já aquecida, com algumas conversões ali, e aí faz total sentido, com outro domínio. Por isso que eu disse anteriormente, vale um conteúdo só para isso, só para falar como manter ativado, como fazer com que o anúncio que está reprovado, ele fique ativado, mas aqui eu já consegui trazer pelo menos um norteamento, um norte para ti do que você tem que fazer, tá? Por exemplo, ao invés de falar que você emite o visto, fala que você faz uma consultoria para que as pessoas consigam, eventualmente, ter maior probabilidade, que não é garantido, de obter o visto, você entende? Deixa bem claro isso. E se possível não utilizar o termo visto, melhor ainda. Deixar bastante genérico em todos os níveis. Nível de Google Ads, nível de site, todos os níveis possíveis. Beleza? Bom, o que eu vou pedir para você agora? Vou pedir para você, se você tem anúncio reprovado, anúncio limitado, colocou essas rápidas dicas que eu dei aqui em ação, em prática, mas ainda assim está tendo dificuldade, reprovação, limitação, e você tem a vontade de fazer por conta própria, entra lá no grupo da Mazuquim Plus, meu time, os demais que lá estão também poderão colaborar com você para eventualmente conseguirmos fazer com que o seu anúncio ele volte a estar qualificado e você consiga anunciar normalmente ou o seu cliente. Fechou? Beleza? Espero que esse conteúdo ele tenha sido relevante para você. Se foi relevante para você, que você possa curtir, que você possa compartilhar com outros profissionais da área que também tendem a fazer sentido o conteúdo, para que você consiga, para que todos nós da nossa indústria consigamos anunciar no Google Ads, obviamente então gerando mais contato, gerando mais oportunidade de vendas e com isso tendo negócios mais saudáveis, por aí vai. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que você possa ser notificada sempre que nós postarmos um novo conteúdo. Fechou? Me siga lá no Instagram, no meu pessoal, siga Mazuquim no Instagram e vamos conversar. Vai no grupo também. Um abraço e até a próxima. Estamos sempre online.